O mercado não é um lugar de ação, embora o mundo exterior o veja como um turbilhão de gritos e gestos frenéticos no chão da bolsa. Para o verdadeiro especulador, aquele que sobreviveu às décadas de purga e à volatilidade que consome os homens fracos, o mercado é um exercício de solidão e paciência monástica. Eu passei grande parte da minha vida cercado pelo estalar incessante das fitas de teletipo, um som rítmico que para muitos era um convite à loucura, mas que para mim era a única música que importava. No entanto, a lição mais cara, aquela que me foi cobrada em milhões de dólares e anos de desespero, foi entender que existe uma regra fundamental em Wall Street que separa os amadores que desaparecem como fumaça dos profissionais que constroem impérios. Essa regra não está escrita em nenhum manual técnico. Ela não depende de algoritmos complexos ou de informações privilegiadas. Ela reside na capacidade de um homem de dominar o seu impulso biológico de agir. O segredo da consistência lucrativa é algo que eu chamo de a regra do silêncio ativo. Muitos homens vinham até mim em busca de uma dica quente, uma informação sobre a Union Pacific ou a Anaconda Copper, acreditando que o lucro estava na informação privilegiada de um movimento iminente. Eles estavam errados. O lucro nunca esteve na dica, mas na postura mental diante do preço. A maioria dos traders fracassa porque sente uma necessidade quase patológica de estar fazendo algo a todo momento. Eles acreditam que, se não estiverem com uma posição aberta, se não estiverem arriscando o seu capital em cada flutuação de 1/8 de ponto, eles não estão trabalhando. Eles confundem atividade com produtividade. Mas em Wall Street, a atividade excessiva é o veneno que seca as contas e obscurece o julgamento. Eu aprendi, nas salas enfumaçadas das bucket shops, onde comecei a ler a fita aos 14 anos, que o mercado recompensa a inação inteligente. O dinheiro grosso, o dinheiro que realmente conta e que muda o patamar da vida de um homem, não é feito nas operações de entrada e saída rápida. Ele é feito na espera paciente pelo grande movimento. Para entender essa regra, você precisa primeiro despir-se da ilusão de que você é mais esperto que o teletipo. O amador olha para um gráfico ou para uma lista de cotações e sente o ego inflar. Ele quer prever, ele quer adivinhar, ele quer ser o herói que encontrou o fundo exato ou o topo absoluto. Ele entra no mercado com a arrogância de quem acredita que o preço deve curvar-se à sua análise. Mas o mercado é uma força da natureza, como as marés do Atlântico. Ele não tem ouvidos para as suas opiniões e não se importa com as suas necessidades financeiras. O especulador lucrativo é aquele que desenvolveu a disciplina férrea de não ter opinião alguma até que o mercado apresente a sua prova. O silêncio ativo significa observar a fita sem preconceitos, sem desejos e, acima de tudo, sem a pressa de provar que você está certo. O teletipo nunca mente, mas a mente do homem que o lê está cheia de fantasias de grandeza. Eu me lembro de períodos em que passei semanas, por vezes meses, sem fazer uma única operação. Meus corretores me olhavam com estranheza, pensando que eu tinha perdido o meu instinto ou a minha coragem. Eles não entendiam que eu estava no meu estado de maior produtividade. Eu estava esperando. Eu estava à procura daquela configuração específica de preços onde a linha de menor resistência se tornasse tão óbvia que a operação deixaria de ser uma aposta e passaria a ser uma inevitabilidade. Essa é a regra que ninguém quer seguir. O mercado oferece oportunidades reais apenas algumas vezes por ano. O resto do tempo é ruído, armadilhas desenhadas para drenar o capital dos impacientes. Se você não tem a coragem de ficar de fora, você nunca terá a força para ficar dentro quando o grande movimento realmente começar. A psicologia humana é o maior obstáculo para a consistência. Somos programados pela evolução para buscar padrões e agir rapidamente diante de estímulos. No mercado, esses instintos são traidores. Quando o preço sobe um pouco, a ganância sussurra que você está perdendo o barco. Quando cai, o medo grita que você vai perder tudo. A regra do silêncio ativo exige que você se torne um estranho para esses impulsos. Você precisa cultivar uma indiferença clínica em relação ao ruído diário. Eu vi homens brilhantes, matemáticos e engenheiros, serem destruídos porque não conseguiam suportar o tédio da espera. Eles sentiam que o mercado estava passando por eles
e entravam em posições medíocres apenas para aliviar a tensão da inatividade. Eles trocavam a sua vantagem estratégica por um alívio emocional momentâneo, e o preço desse alívio era a ruína financeira. Considere o funcionamento de uma bucket shop da virada do século. Ali, o jogo era rápido, desenhado para que o cliente operasse o máximo possível, pagando margens pequenas e sendo liquidado em flutuações insignificantes. Foi ali que percebi que a casa ganhava, porque o cliente era incapaz de esperar. O cliente queria a adrenalina da aposta. Ele via o trading como um esporte, uma diversão ou um teste de virilidade. Eu vi as coisas de forma diferente. Eu vi o trading como uma operação comercial fria. Se você possui uma loja, você não compra estoque só por comprar. Você espera pela mercadoria certa, no preço certo, que você sabe que pode vender com lucro. Por que o trading seria diferente? A regra de ouro de Wall Street é tratar o seu capital como um inventário sagrado que não pode ser desperdiçado em mercadoria de baixa qualidade. O especulador lucrativo é um predador que sabe que o esforço não garante o resultado. O crocodilo não nada atrás de cada peixe pequeno que passa. Ele fica imóvel, economizando energia, esperando pelo momento em que a presa grande se aproxima da margem. No trading, a presa grande é a tendência primária, aquela que dura meses e que é alimentada por fundamentos macroeconômicos poderosos que o público ainda não compreendeu totalmente. Para capturar essa tendência, você precisa estar mentalmente fresco e financeiramente carregado. Se você gastou os seus nervos e o seu dinheiro em operações de day trade sem sentido durante toda a semana, você estará exausto demais para agir com convicção quando a verdadeira oportunidade bater à sua porta. A consistência lucrativa nasce do respeito ao tempo. O tempo é o melhor amigo do especulador que sabe esperar e o pior inimigo do trader que tem pressa de ficar rico. Eu sempre disse que não foi o meu pensamento que fez o dinheiro para mim, mas o meu sentar. Sentar nas minhas mãos quando não havia nada para fazer e sentar na minha posição quando o mercado provava que eu estava certo. A maioria dos traders desiste logo antes do grande movimento começar, porque eles já sofreram a morte por 1000 cortes em operações laterais. Eles perderam a fé no mercado e em si mesmos. Eles não seguiram a regra do silêncio. Eles tentaram forçar o mercado a dar-lhes um lucro numa terça-feira à tarde, só porque eles decidiram que queriam operar. O mercado não se importa com a sua agenda. Portanto, entenda o seguinte: a regra fundamental é que você não deve ter uma posição a menos que o mercado o force a tê-la. Ele deve sinalizar de tal forma, através do comportamento do preço e do volume, que não ter a posição seria o verdadeiro erro. Até que esse sinal de clareza absoluta apareça, o seu único trabalho é proteger o seu capital mental e financeiro. O silêncio é a sua maior arma. Ele preserva a sua clareza de visão. Enquanto o resto do mundo está a gritar e a lutar por centavos, o mestre está em silêncio, observando a fita, esperando pelo momento em que o equilíbrio entre oferta e demanda se quebre de forma definitiva. É nesse silêncio que as fortunas de Wall Street são forjadas. A regra da consistência lucrativa exige que você mude a sua definição de sucesso. Sucesso não é fechar o dia no azul. Sucesso é ter seguido o seu processo de espera com perfeição, independentemente de ter operado ou não. Se você passou o dia todo observando e não viu um setup de alta probabilidade, e por isso não clicou no botão, você teve um dia de sucesso absoluto. Você venceu o seu maior inimigo, o seu ego. Você protegeu a sua munição. Você está um dia mais perto do grande movimento, e você está pronto. Esta é a disciplina que torna os traders lucrativos. É a compreensão de que o mercado é um jogo de paciência, onde o dinheiro flui dos impacientes para os pacientes. Sem exceção. Se o bloco 1 tratou da filosofia da espera, o bloco 2 deve tratar da mecânica da execução sob a ótica da regra de Wall Street. Existe um momento específico em que o silêncio deve ser rompido. Um ponto no espaço e no tempo onde a inação se torna negligência. Eu chamo esse momento de o ponto de pivô. A consistência lucrativa não vem apenas de esperar, mas de saber exatamente o que se está esperando. O amador espera por um milagre ou por uma esperança. O profissional espera por uma confirmação geométrica do preço. A regra diz que você nunca deve tentar antecipar o mercado. Você não deve tentar ser o gênio que adivinha o fundo do poço
ou o topo da montanha. O lucro real reside na carne do movimento, no meio da tendência, onde a confirmação já foi dada e a direção é clara como cristal. O erro fatal de muitos traders, mesmo aqueles que têm paciência, é a tentativa de barganhar com o mercado. Eles veem uma ação cair de 100 para 70 e pensam, agora está barato, vou comprar para pegar a reversão. Isso não é especulação, é adivinhação perigosa. O preço pode cair para 60, 50, 40 e continuar a cair até que o trader seja liquidado. A regra de ouro de Wall Street diz que você não deve comprar porque o preço está baixo ou vender porque o preço está alto. Você deve operar apenas quando o preço atinge o ponto de pivô, aquele nível onde a tendência anterior é oficialmente quebrada e uma nova direção é estabelecida com autoridade. O ponto de pivô é o sinal verde do mercado, o aviso de que a espera acabou e a ação é exigida. Imagine uma mola sendo comprimida. Quanto mais tempo ela passa sob pressão, mais energia ela acumula. O mercado funciona da mesma forma em períodos de consolidação lateral. O preço flutua dentro de uma faixa estreita e o público, entediado, abandona a ação. É aqui que o especulador profissional está mais atento. Ele observa a compressão da mola. Ele não tenta adivinhar para que lado ela vai explodir. Ele simplesmente coloca as suas ordens acima e abaixo daquela faixa. O ponto de pivô é o rompimento dessa faixa com um aumento dramático no volume. É o momento em que a massa silenciosa de capital decide uma direção. Quando você entra nesse ponto, você não está a lutar contra o mercado, você está a ser empurrado por ele. A consistência lucrativa exige que você sacrifique os primeiros 10% de um movimento em troca de confirmação. O amador quer comprar a 50 e vender a 100. O profissional aceita comprar a 55 e vender a 90, desde que o movimento entre 55 e 90 seja validado pelo comportamento do teletipo. Esses 15% que ele perde nas extremidades são o prêmio de seguro que ele paga para não ser destruído por falsos sinais. A regra é: nunca entre antes do tempo. O mercado lhe dirá quando entrar se você for paciente o suficiente para ouvir. O problema é que a maioria dos traders está ocupada demais a falar e a desejar para conseguir ouvir o que o preço está a dizer. Eu desenvolvi um sistema de pontos de teste que me permitia validar se o ponto de pivô era real ou apenas uma armadilha para atrair os incautos. Eu nunca entrava com a minha posição total de uma só vez. A regra da piramidagem profissional é essencial para a consistência. Eu comprava uma pequena parcela no ponto de pivô. Se o mercado continuasse a agir de forma correta, validando a minha tese, eu adicionava mais. Se o mercado recuasse e provasse que o ponto de pivô era falso, eu saía com uma perda insignificante. Eu deixava o mercado provar que eu estava certo antes de me comprometer totalmente. O amador faz o oposto. Ele aposta tudo no início, movido pela esperança, e depois reza para estar certo. A reza não tem lugar no balanço de um especulador. Muitas vezes, a confirmação vem de forma sutil através da correlação de setores. A consistência lucrativa exige que você olhe para o mercado como um organismo interligado. Se você está a observar uma ação de siderurgia atingir o seu ponto de pivô, mas todas as outras ações do setor estão fracas e caindo, a probabilidade de que aquele ponto de pivô seja falso é enorme. A regra diz: não opere em isolamento. Procure a confirmação do grupo. O dinheiro grosso move-se em ondas setoriais. Quando os líderes de um grupo começam a mover-se em uníssono, quebrando os seus respectivos pontos de pivô, você tem a confirmação de uma tendência poderosa que pode durar meses. Este é o tipo de movimento que constrói fortunas. O ponto de pivô também funciona no sentido contrário, para proteger os seus lucros. A regra de Wall Street que ninguém gosta de seguir é a de cortar as perdas rapidamente e sem hesitação. Um ponto de pivô de reversão é o sinal de que a festa acabou. O amador, quando vê o seu lucro de 20% ser reduzido a 10%, começa a ter esperança de que o preço volte ao topo. Ele torna-se um investidor de longo prazo por acidente, apenas porque não teve a coragem de aceitar que a tendência mudou. O profissional vê o ponto de pivô de saída e encerra a posição.
Ele prefere sair com 10% de lucro do que arriscar transformar uma vitória em uma derrota dolorosa. A regra é clara. O mercado deu o sinal, você obedece. Não há espaço para discussões com o teletipo. Para dominar a geometria da confirmação, você precisa de um registro rigoroso. Eu mantinha livros detalhados de cada ponto de pivô que observava. Eu queria entender a personalidade de cada ação. Algumas ações rompem o pivô e nunca mais olham para trás. Outras gostam de testar o pivô várias vezes antes de decolar. A consistência vem desse estudo quase obsessivo. Você não está a tentar prever o futuro. Você está a tentar reconhecer padrões que se repetiram nos últimos 100 anos e que continuarão a repetir-se enquanto a natureza humana for movida pela ganância e pelo medo. O ponto de pivô é apenas a manifestação física de uma mudança na psicologia das massas. Entenda que o ponto de pivô é o seu escudo. Ele impede que você entre num mercado morto, onde o seu capital ficaria preso sem render nada. O custo de oportunidade de ter dinheiro parado numa ação que não se move é tão real quanto uma perda financeira. A regra de Wall Street é manter o seu capital vivo e móvel. Ao operar apenas nos pontos de pivô, você garante que o seu dinheiro está sempre onde a ação está. Você torna-se um surfista que espera pela onda perfeita. Você não gasta energia a nadar num mar calmo. Dominar essa mecânica exige uma frieza de aço. Haverá momentos em que o ponto de pivô será atingido e você sentirá medo. O preço estará subindo rápido e o seu instinto dirá que já subiu demais. Você deve ignorar esse instinto. Se o ponto de pivô foi quebrado com volume, o movimento está apenas a começar. A consistência lucrativa vem de confiar no sistema de confirmação acima das suas próprias emoções viscerais. O ponto de pivô é a sua bússola no caos do mercado. Siga-a e você encontrará o caminho para a riqueza. Chegamos à parte mais difícil da regra de Wall Street, aquela que separa os traders que têm sorte por um mês daqueles que permanecem ricos por uma vida inteira. Se o bloco 1 foi a espera e o bloco 2 foi a entrada, o bloco 3 é a manutenção da posição. A regra que realmente torna os traders consistentemente lucrativos é a capacidade de não fazer nada enquanto se está ganhando. Parece um paradoxo, mas a maior parte do dinheiro que perdi foi por não conseguir sentar numa posição vencedora. Eu ficava nervoso com o lucro, tinha medo de que ele desaparecesse e fechava a posição cedo demais, apenas para ver a ação continuar a subir mais 100 pontos sem mim. A consistência lucrativa exige que você seja tão corajoso ao ganhar quanto é disciplinado ao perder. O amador é um mestre em segurar perdas e um desastre em segurar lucros. Quando ele está perdendo, ele torna-se um otimista incurável, acreditando que o preço vai voltar. Quando ele está ganhando, ele torna-se um pessimista paranoico, com medo de que o mercado tire dele os seus pequenos ganhos. A regra de Wall Street inverte essa lógica. Você deve ter medo quando está perdendo, medo de que a perda cresça e destrua o seu capital, e deve ter esperança quando está ganhando, esperança de que a tendência continue e transforme o seu lucro em uma fortuna. Sentar significa permitir que o mercado faça o trabalho pesado por você. Depois que você entrou no ponto de pivô correto, o seu único trabalho é não atrapalhar. A pressão psicológica de ver um lucro de $50 mil transformar-se em 40 mil durante uma correção normal é esmagadora. É aqui que a maioria dos traders falha. Eles saem da posição para garantir o lucro, ignorando que a correção é apenas o mercado ganhando fôlego para a próxima etapa de alta. A regra diz: não confunda uma correção saudável com uma mudança de tendência. Se os pontos de pivô de suporte continuam intactos, você deve permanecer imóvel. Você deve desenvolver uma cegueira deliberada para as flutuações diárias. O dinheiro grande não está nos movimentos diários de zigue-zague, mas nos grandes ciclos de mercado que levam meses para se completar. Para conseguir sentar, você precisa de uma confiança absoluta no seu método de confirmação. Se você entrou porque o mercado provou que a tendência era de alta, você só deve sair quando o mercado provar que a tendência mudou para baixo. Não saia porque você acha que o preço subiu demais. Não saia porque um especialista no jornal disse que o crash está chegando. Saia apenas quando o teletipo lhe der o sinal de saída.
A consistência lucrativa é um exercício de obediência às leis do preço. O mercado é o único mestre que nunca erra. O seu ego, por outro lado, erra quase o tempo todo. A proteção da fortuna também exige a regra da reserva de lucro. Eu aprendi que, após um grande movimento vencedor, é essencial retirar uma parte dos lucros do mercado e colocá-la em dinheiro real, em ativos tangíveis. O capital no mercado é sempre capital em risco. A consistência lucrativa não se reflete apenas no tamanho da sua conta de corretagem, mas na qualidade da sua vida fora do mercado. A regra de ouro é: nunca deixe que uma grande vitória o torne arrogante. O mercado tem uma forma cruel de humilhar aqueles que acreditam ter dominado as suas leis. Após um grande lucro, o seu maior risco é o excesso de confiança. É o momento em que você é mais propenso a quebrar a regra do silêncio e entrar em operações medíocres por pura vaidade. A psicologia do sentar também se aplica ao manejo do capital emocional. O trading é uma atividade que consome os nervos. Se você está constantemente a entrar e a sair, você está a esgotar a sua capacidade de tomar boas decisões. Ao operar menos, mas com posições maiores e mais duradouras, você preserva o seu capital mental. Você torna-se um observador mais agudo. A consistência lucrativa é uma maratona, não um sprint. Você precisa de ritmo. Você precisa de saber quando acelerar e quando simplesmente deixar o barco flutuar com a corrente. Eu vi muitos homens quebrarem, não por falta de técnica, mas por falta de caráter para suportar o sucesso. Eles não sabiam o que fazer com o lucro. Eles começavam a gastar de forma extravagante, a negligenciar os seus estudos do mercado, a acreditar que eram infalíveis. A regra de Wall Street é a humildade perpétua. O mercado deu-lhe o dinheiro, e o mercado pode tirá-lo com a mesma facilidade. A consistência lucrativa exige que você trate cada operação como se fosse a primeira, com o mesmo rigor, a mesma paciência e a mesma obediência às regras. O preço do sucesso em Wall Street é a vigilância eterna contra os seus próprios impulsos de autodestruição. Sentar não é um ato de passividade, é um ato de vontade hercúlea, é a luta constante contra o desejo de fazer algo, é a resistência contra o medo de perder o que já se ganhou. Quando você consegue dominar a arte de sentar, você descobre que o mercado é muito mais generoso do que você imaginava. Ele recompensará a sua paciência com lucros que você nunca teria alcançado se tivesse tentado controlar o movimento. A tendência é uma força massiva de inércia. Uma vez que ela começa, ela tende a continuar muito além do que a lógica racional sugere. A sua única missão é permanecer a bordo até que a força se esgote. A regra da consistência lucrativa, portanto, resume-se a isto: prepare-se no silêncio, execute na confirmação e enriqueça na espera. Se você conseguir dominar estas 3 fases, Wall Street deixará de ser um cassino perigoso e passará a ser o lugar onde o seu capital cresce com a inevitabilidade das leis da física. O segredo não está no teletipo, mas em como você reage a ele. O mercado é o espelho da sua alma. Se você encontrar a disciplina dentro de si, você encontrará a fortuna no mercado. Nós percorremos os corredores sombrios da mente de um especulador e as regras de ferro que governam o capital em Wall Street. O que resta agora não é uma técnica, mas uma decisão. A regra que torna os traders consistentemente lucrativos não é um segredo escondido em fórmulas matemáticas, mas uma escolha consciente de abdicar do ego em favor da disciplina. Você aprendeu que o dinheiro não é feito no frenesi da ação, mas no vácuo da espera. Aprendeu que a confirmação é o seu único guia seguro e que o ato de sentar é a ferramenta mais poderosa para a construção de uma fortuna real. Mas saber estas regras é apenas metade da batalha. A outra metade é ter a coragem de as aplicar quando o seu sangue estiver fervendo de medo ou ganância. O mercado continuará a existir muito depois de nós partirmos, e ele continuará a recompensar os mesmos traços de caráter: a paciência, a objetividade e a humildade. Aqueles que buscam atalhos, que buscam a emoção da aposta, ou que se recusam a aceitar que o teletipo é o senhor absoluto, continuarão a servir de liquidez para os profissionais. A consistência lucrativa é um código de honra. É um compromisso que você faz com o seu capital e com o seu futuro. Se você violar as regras, o mercado não o perdoará. Mas se você as seguir com a precisão de um cirurgião,
Ele abrirá as portas de uma liberdade que poucos homens ousam sonhar. Esta é a lição final de Jesse Livermore. A maestria do mercado é, no fundo, a maestria de si mesmo. As regras de Wall Street são simples, mas aplicá-las é a tarefa mais difícil que você enfrentará. Escolha a disciplina, escolha a espera, escolha a confirmação e, acima de tudo, escolha ser um mestre do seu próprio destino financeiro. Se estas verdades brutais de Wall Street fizeram sentido para você, e se você sente que finalmente compreendeu a diferença entre apostar e especular, clique no botão de curtir. Esse gesto ajuda a levar esta filosofia de disciplina para outros traders que ainda estão perdidos no ruído do excesso de operações. Eu quero saber de você. Qual destas regras é a mais difícil de aplicar no seu dia a dia? É o silêncio da espera, a busca pelo ponto de pivô ou a coragem de sentar num lucro? Deixe o seu comentário abaixo. Eu leio cada um de vocês, pois é nessa troca de experiências que fortalecemos a nossa própria resiliência mental. E se você decidiu que o seu tempo de ser apenas um amador acabou e quer dominar a psicologia dos grandes especuladores, subscreva o canal e ative o sino. O mercado abrirá amanhã e eu quero que você esteja lá pronto, não para lutar contra o preço, mas para fluir com ele com a calma de um mestre. A gente se vê na próxima operação.